Você já percebeu que animais e bebês reagem a você de um jeito que não acontece com mais ninguém? Não é por acaso. E o que está por trás disso vai te surpreender. Olha para essa criança. Ela nunca te viu antes. Não sabe seu nome. Não conhece sua história. Não entende sua dor. Mas no momento em que seus olhos se encontram, ela sorri, estende os braços, quer colo. E se acalma nos seus braços com uma naturalidade que deixa todo mundo ao redor sem explicação. E o animal, aquele cachorro que late para qualquer pessoa que entra pela porta, aquele gato que se esconde embaixo da cama quando há visitas, chega perto de você, deita ao seu lado, fecha os olhos e suspira fundo, como se finalmente tivesse encontrado o lugar seguro que estava procurando. Porque isso acontece com você. Não é o perfume, não é a roupa, não é o sorriso, é algo que esses seres enxergam em você antes de qualquer palavra ser dita. Algo que os olhos humanos não veem, mas que bebês e animais percebem com uma clareza que assusta. E Chico Xavier sabia exatamente o que é isso. Fique até o final, porque o que vou revelar aqui não é apenas uma resposta, é um espelho. E ao se ver nele, você vai entender por que se sentiu diferente a vida inteira. Que a paz de Jesus envolva tua alma neste instante, querido irmão. Que cada palavra que você ouvir aqui não passe apenas pelo ouvido, mas chegue naquele lugar mais fundo de você, o lugar onde as verdades realmente ficam. Hoje vamos falar de algo que parece simples na superfície, mas que carrega um significado espiritual imenso. Animais se aproximam de você com confiança. Bebês te procuram com os olhos mesmo em meio a uma multidão. Crianças pequenas te abraçam como se te conhecessem há anos. Isso já aconteceu com você. Se sim, não ignore, porque isso não diz nada sobre sua roupa, seu perfume ou seu sorriso. Diz algo sobre a sua alma, sobre o que você carrega por dentro, sobre o que você emana sem saber. E Chico Xavier, com toda a sua humildade e sabedoria, já nos ensinou o porquê. Mas atenção! Há algo neste vídeo que muitos ainda não compreenderam sobre si mesmos. Algo que vai ser revelado aos poucos, camada por camada, até chegarmos ao ponto que tudo se encaixa. Então, antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se você já viveu essa experiência, se um bebê já se acalmou no seu colo sem motivo aparente, se um animal que nunca te viu chegou perto com confiança, escreva agora nos comentários: eu sinto. Essa palavra é mais do que um comentário. É um reconhecimento. É a sua alma dizendo que já sabia, mesmo sem nome para isso. E escreve também de onde você está assistindo. Sua cidade, seu estado. Você vai se surpreender com quantas almas sensíveis existem espalhadas por esse Brasil, sentindo exatamente o que você sente. Sua palavra pode ser o farol que acende a fé de outra alma que está assistindo em silêncio, achando que é a única. Existe algo que poucos percebem quando isso acontece. Há um campo invisível ao redor de cada ser humano. Não é metáfora, não é poesia. É o que o Espiritismo chama de perispírito, o corpo espiritual que envolve e interpenetra o corpo físico. Esse campo vibra, emite frequências, carrega a qualidade exata daquilo que você é por dentro. E há seres neste mundo que são completamente incapazes de fingir que não percebem essa vibração. Bebês, animais e crianças pequenas que ainda não aprenderam a mentir para si mesmas. Eles não veem seu currículo, não sabem que cargo você ocupa, não leem suas redes sociais, mas eles sentem o que você emana. Chico Xavier dizia, com aquela simplicidade que desarmava qualquer arrogância intelectual, que o mundo espiritual não age pelos olhos, mas pela vibração. E que os seres mais puros captam essa vibração antes mesmo de qualquer contato físico. Quando um bebê te vê e sorri, ele não está reagindo à sua aparência. Ele está respondendo ao estado interior que você carrega, à qualidade da sua alma naquele instante. Isso é real. Isso não é coincidência. E agora prepare-se, porque o que vem a seguir vai explicar por que isso acontece especificamente com você, e não com qualquer pessoa. Imagine a cena. Você entra em um ambiente cheio de pessoas. Num canto, um gatinho que passa o dia escondido. Você senta. Não chama o gato.
não faz barulho, simplesmente está. E, de repente, o gato aparece. Senta perto de você. Esfrega a cabeça na sua mão. A pessoa ao seu lado ri, surpresa. Ele nunca faz isso com ninguém. Você fica sem resposta, mas lá dentro há um reconhecimento silencioso. Como se alguma parte de você soubesse que isso acontece sempre. Isso não é sorte. Isso é o seu campo espiritual falando antes da sua voz. Sabe por quê? Muito antes de qualquer interação social, existe uma troca invisível de energias. Não é você falando com o bebê. Não é você chamando o animal. É o seu espírito dialogando com o espírito deles. Uma conversa silenciosa, sem palavras, sem gestos, antes mesmo de qualquer olhar. Confie no que está sentindo agora. Você não está exagerando. Isso é real e tem significado. Mas antes de continuar, preciso que você compreenda algo que talvez ninguém ainda tenha te dito com clareza. Não é qualquer pessoa que recebe esse tipo de reação. Há pessoas que se aproximam de animais e eles recuam. Há pessoas que tentam pegar bebês no colo e as crianças choram, se retesam, pedem para sair. E não estou falando necessariamente de pessoas más. Estou falando de pessoas cujo campo energético carrega muito ruído interior, muita agitação, muita tensão, muita intenção velada. O animal percebe isso instantaneamente. O bebê percebe isso antes de piscar. Eles não julgam, eles simplesmente reagem ao que está sendo emitido. E quando você se aproxima e acontece o contrário, quando o animal fecha os olhos e suspira, quando o bebê larga o choro e descansa no seu colo, quando a criança agitada de repente fica quieta, isso diz algo muito específico sobre o campo que você carrega. Você emite paz. Você emite coerência entre o que é por dentro e o que mostra por fora. E isso, alma querida, é algo cada vez mais raro em um mundo marcado por máscaras emocionais. Certa vez, Chico Xavier recebeu uma carta de uma senhora que dizia não entender por que os animais da vizinhança sempre vinham até ela, enquanto fugiam de todos os outros. Ele respondeu com aquela simplicidade característica: minha irmã, os animais não leem palavras, eles leem almas, e a sua está em paz com o que é. Essa resposta carrega uma verdade que o mundo moderno esqueceu. O Espírito Emmanuel, em uma de suas comunicações, explicou que o ser humano, antes de abrir a boca, já está se comunicando pelo pensamento, pela intenção, pela qualidade de amor ou de medo que emana do seu ser. E os animais, por ainda estarem muito próximos de uma consciência instintiva e pura, captam essa comunicação silenciosa com uma nitidez que os humanos adultos perderam. Você não precisa dizer nada para ser percebido. Você simplesmente é, e o que você é fala. Agora, o que vem a seguir é profundo e pede que você abra o coração. Porque chegamos ao ponto que muitos resistem em aceitar sobre si mesmos. Isso que acontece com você tem um nome. É mediunidade. Não a mediunidade dos romances de terror. Não a mediunidade de filmes de suspense. A mediunidade real. A que Chico Xavier viveu com tanto amor e tanta responsabilidade. A mediunidade sensitiva, magnética e empática, que se manifesta no cotidiano, sem holofote, sem plateia, sem aplauso. E há algo que poucos sabem sobre essa forma de mediunidade. Algo que vai ser revelado logo mais e que vai explicar por que você se sentiu diferente desde cedo. Mas antes, preciso que você respire fundo. Feche os olhos por um segundo. Pense na última vez que um animal chegou perto de você com aquela confiança total. Ou que um bebê estendeu os braços para você como se te conhecesse há anos. O calor que você sentiu no peito, a ternura que tomou conta de você naquele instante. Isso que você sentiu não era só emoção humana, era o seu espírito sendo reconhecido por outro espírito. Nos livros psicografados por Chico Xavier, o espírito André Luiz descreveu algo que ecoa profundamente para quem tem essa sensibilidade. Certa vez, num hospital espiritual, André encontrou um espírito recém-desencarnado que revelou: durante toda a minha vida na Terra, eu sentia as emoções dos outros como se fossem minhas.
Entrava em ambientes e já sabia o que estava acontecendo antes de alguém falar. Achei que era fraqueza. Descobri aqui que era a percepção ampliada da alma. E o mentor que o acompanhava explicou. Esses espíritos sentem mais porque já aprenderam a enxergar além da superfície. Não é fraqueza, é expansão da consciência. Você se reconhece nisso? Você sente as emoções dos outros de um jeito que às vezes cansa, que às vezes drena, que às vezes te confunde porque você não sabe distinguir o que é seu e o que veio do ambiente? Isso tem um nome, e não é exagero. É sensibilidade mediúnica em plena atividade no seu cotidiano. Mas espere, porque aqui vem uma parte que poucos sabem e que é fundamental para quem tem esse dom. Sentir profundamente não é o mesmo que sofrer desnecessariamente. A sensibilidade mediúnica não é um fardo, é uma ferramenta, uma antena. Quanto mais limpa essa antena, mais precisa. Quanto mais cuidada, mais clara. O problema é que muitos que possuem essa sensibilidade nunca aprenderam a cuidar dela. Nunca aprenderam a fazer o que Chico chamava de higiene espiritual. A oração, o recolhimento, o estudo. Então essa antena capta tudo, o bom e o pesado, o amor e a angústia alheia, a paz e a perturbação do ambiente, e a pessoa começa a achar que é fraca, ansiosa, exagerada. Não é. Ela só ainda não aprendeu a afinar o instrumento que carrega, e bebês e animais, por serem incapazes de fingir, te mostram que esse instrumento está funcionando. Que a qualidade do som que você emite é boa, pura e confiável. Não tenha medo do que você é. Confie. Você já percebeu que às vezes não precisa dizer nada e o ambiente ao redor muda? Você entra em um lugar tenso, sem falar, sem fazer gesto algum. E aos poucos a tensão se dissipa. Alguém respira mais fundo. A conversa muda de tom. O peso do ar levanta. E ninguém sabe explicar por quê. Isso também é sinal. Seu campo vibratório não é agitado, invasivo ou agressivo. Ele é suave, estável, sereno. Essa frequência funciona como um convite silencioso, dizendo ao outro sem nenhuma palavra: aqui não há ameaça. Aqui você pode respirar. E os seres que vivem num estado de alerta constante, porque a natureza os programou para sobreviver, percebem esse convite e respondem a ele. O cachorro que passou a vida desconfiando. O bebê que nasceu há semanas e ainda não separou o mundo em amigos e inimigos. Eles sentem a diferença entre a sua presença e a de alguém que chega com energia pesada, invasiva, controladora. E escolhem você. Sua presença diz, sem som, sem gestos: aqui é lar. Agora você está pronto para entender algo que vai além do que já foi dito. Algo que acontece com quem tem essa sensibilidade que precisa ser dito com toda a honestidade. Você não carrega energia de domínio. Você não se aproxima das pessoas, dos animais, das situações tentando possuir, controlar ou extrair algo do outro. Essa ausência de intenção oculta é mais rara do que você imagina. O mundo moderno está cheio de afeto performático, de carinho que vem com preço, de amor que cobra em dobro, de gentileza que esconde manipulação, e os seres que não mentem sentem tudo isso. Certa vez, um espírito comunicou ao médium Chico Xavier uma verdade que ele transcreveu com emoção. Quando eu era criança pequena, só queria ficar no colo de uma pessoa específica da família. Todos achavam que era preferência sem sentido. Hoje daqui eu vejo. Eu sentia que ela não queria nada de mim além de me amar. E o amor puro, a criança reconhece antes de aprender a falar. Bebês e animais percebem quando não existe ameaça disfarçada de carinho e se aproximam de você justamente porque não percebem isso na sua presença. Alma querida, vou te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido com essa clareza. Eu sei que você muitas vezes se sentiu diferente, deslocado, como se todo mundo tivesse recebido um manual da vida que você não recebeu. Eu sei que você sente coisas que as pessoas ao redor não sentem. Percebe mudanças de energia antes de qualquer palavra ser dita. Antecipa intenções. Capta emoções que ninguém verbalizou ainda. E eu sei que muitas vezes você se perguntou: por que eu sinto tanto?
A resposta está no que Chico Xavier e os espíritos mentores sempre ensinaram. Somos espíritos em evolução. Carregamos no nosso perispírito os aprendizados de inúmeras existências anteriores. E quando a alma já viveu o suficiente, já errou o suficiente, já amou o suficiente, ela desenvolve um tipo de percepção que vai além dos 5 sentidos. Ela sente antes de entender. Ela sabe antes de provar. Que essa qualidade é exatamente o que bebês e animais percebem em você. Não é ingenuidade, é maturidade espiritual. Você não imaginou nada. O que você sente é real. Mas há uma parte dessa história que ainda não foi contada, e é a mais importante de todas. Por quê? Se essa sensibilidade é um dom, ela às vezes incomoda tanto os adultos ao redor. Por que certos adultos se desconfortam na sua presença sem você fazer nada? O Espírito Emmanuel, em uma das mais belas lições transmitidas através de Chico Xavier, respondeu isso com precisão. Certa mulher se queixava de que pessoas a evitavam sem motivo aparente. Emmanuel olhou para ela com doçura e disse: Irmã, não é o que você faz, é o que você representa. Sua autenticidade é um espelho. E há quem prefira não se ver. Quando uma alma vive com integridade, com autenticidade, sua presença funciona como espelho. E o espelho não mente. Quem vive mascarado, quem diz que está bem quando está destruído, quem ri quando não há graça, essa pessoa sente um incômodo inexplicável perto de quem é genuíno. Não é perseguição, é reflexo. E você, que bebês buscam e animais escolhem, é justamente esse espelho. Essa presença que, sem querer, sem esforço, revela o que está oculto nos outros. Entre nós, esse é um dos sinais mais claros de alma que já avançou bastante em sua jornada. Agora, a revelação mais importante de tudo. Bebês recém-encarnados não chegaram ao mundo há muito tempo. Há semanas, meses, às vezes apenas dias, eles ainda estavam no plano espiritual. Ainda mantinham laços com o mundo de onde vieram. Ainda não haviam construído os filtros e as defesas que a vida material vai colocando em nós ao longo dos anos. A consciência racional deles ainda não foi suficientemente desenvolvida para substituir a percepção espiritual que carregam. E os animais, do mesmo modo, vivem numa frequência muito mais próxima da natureza, do instinto puro, da percepção energética direta. Eles não aprenderam a ignorar o que sentem. Nós, humanos adultos, aprendemos. Chico Xavier, certa vez disse a um amigo que o observava brincar com um cachorro na rua. Sabe por que ele veio até mim? Porque eu também ainda sou, em parte, criança de Deus. E os animais reconhecem quem não esqueceu disso. Quando um bebê ou um animal se aproxima de você, é como se o mundo espiritual, através desses seres mais puros, estivesse reconhecendo a sua essência. É como se o invisível te dissesse: eu te conheço. Você é de confiança. Você é dos nossos. Você está pronto para ouvir o que isso tudo significa na prática? Porque chegamos ao ponto que une tudo. Nem toda mediunidade se manifesta por visões, por mensagens psicografadas, por fenômenos extraordinários que o mundo pode ver e documentar. Há uma mediunidade que vive no cotidiano, silenciosa, constante, profunda. Ela se manifesta quando seu colo acalma um bebê, quando seu silêncio acalma um animal, quando sua presença acalma um ambiente tenso. Quando alguém chora perto de você sem saber bem por quê, porque algo se soltou, porque alguma coisa finalmente encontrou espaço para sair. Você é um instrumento de paz, não porque decidiu ser, mas porque sua alma, ao longo de muitas encarnações, escolheu esse caminho. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, em suas comunicações, descreveu espíritos que passavam longos períodos de recolhimento antes de assumirem tarefas maiores, momentos de silêncio, de purificação interior. E quando saíam desse recolhimento, carregavam algo que não tinham antes, uma presença que acolhe, uma energia que serve de lar para quem chega. Isso é o que você transmite. Isso é o que bebês e animais reconhecem em você. Não é coincidência, é quem você é. Vou te perguntar algo agora, e quero que você responda com honestidade, só para você, lá dentro.
Você se reconhece nisso tudo? Você sente que há algo em você que o mundo não valoriza, mas que parece ser o que há de mais verdadeiro em sua essência? Você ainda acredita na bondade mesmo tendo razões para não acreditar mais? Mesmo depois de todas as decepções, algo em você continua de pé, continua acolhendo, continua emitindo paz? Se sim, quero que você saiba uma coisa que precisa ser dita com toda clareza. A sensibilidade que você tem não é para ser escondida, não é para ser domada para que você caiba nos moldes do que o mundo espera. Ela é para ser cuidada, cultivada, direcionada. Cuide da sua vibração. Ore, estude, recolha-se quando precisar, porque quanto mais limpa essa antena, mais clara ela transmite. Não tenha vergonha do que você sente. Não se desculpe por sentir demais. O mundo precisa de almas como a sua. E finalmente a verdade que une tudo. Para muitos seres, a sua presença parece casa, segurança, abrigo, lar. Não porque você construiu muros para proteger os outros, mas porque você construiu ao longo de muitas existências um centro interno tão real, tão verdadeiro, que quem se aproxima sente que finalmente pode parar de correr, que pode ser sem julgamento, sem cobrança, sem performance. Você não sabe o quanto já curou, não sabe o quanto já acolheu, não sabe quantas almas saíram de perto de você levando algo que não sabiam nomear, mas que as deixou um pouco mais leves. O gato que fechou os olhos, o bebê que suspirou, a pessoa que, sem entender, disse: "Não sei porquê, mas me sinto bem perto de você." Isso é o dom da presença, isso é mediunidade do cotidiano, isso é quem você é. Querido irmão, querida irmã, alma querida. Se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. As almas não se perdem, elas se encontram. E talvez hoje, neste encontro em palavras, você tenha finalmente ouvido o que sua alma precisava ouvir. Você é sensitivo, você é empático, você é mediúnico de uma forma que o mundo não celebra, mas que o mundo espiritual reconhece com profundo apreço. Você não é exagerado, não é fraco, não é diferente demais para este mundo. Você é exatamente quem precisa ser. E os bebês sabem disso, os animais sabem disso. Os espíritos que te acompanham nessa jornada sabem disso. Agora você também sabe. Se essa mensagem tocou o fundo do seu coração, escreva aqui nos comentários: "Eu reconheço minha luz." Essa frase não é só um comentário, é um compromisso com você mesmo. É o reconhecimento de que há algo em você que vai muito além do que os olhos veem. E escreva também de onde você está assistindo, sua cidade, seu estado, porque há almas sensíveis espalhadas por todo esse Brasil, sentindo o que você sente, e talvez a sua cidade apareça aqui nos comentários como um sinal de que você não está sozinho. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que vive se diminuindo, que acha que sente demais, que não entende por que os animais a buscam ou por que as crianças a amam sem motivo aparente. Mostre que há um motivo, e que esse motivo é lindo. Inscreva-se no canal para receber cada mensagem que o mundo espiritual nos inspira a trazer até você. E ao sair daqui, leve isso. Você não precisa provar a ninguém o que você é. Os seres que não sabem mentir já provaram por você. Que a luz de Jesus ilumine cada passo da sua caminhada. Alma querida, que sua presença continue sendo, para cada ser que se aproximar, um porto de paz, um abrigo de amor, um lar. Você é mais espírito do que imagina. E o mundo silenciosamente já sabe disso, com amor e gratidão por ter ficado até aqui.